Hoje, no Quintas com Quintais, eu tenho o prazer de entrevistar o meu querido amigo e carnavalesco Edson Pereira. Edson, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, uma satisfação muito grande estar aqui com você, meu grande mestre, pessoa que eu tenho alta conta no meu coração. E hoje dividir esse lugar com você aqui para mim é um prazer e um orgulho muito grande. Eu agradeço muito a tua presença para conversar um pouco de carnaval, falar um pouco das três saudade, escolas, né? das três escolas que você está fazendo. Né, Saber como é que um profissional como você, do teu calibre, consegue administrar tudo isso. Edson, vamos começar aqui. Como é que esse menino humilde, esse menino ali batalhador, conseguiu chegar no carnaval? Eu acho que eu sou apenas mais um brasileiro, né? Que sonha, que tem muitas expectativas na vida, muitas das vezes são frustradas, outras vezes não. Mas assim, eu me coloco no lugar de mais um brasileiro, né, que conseguiu, através de muita determinação, de muita vontade mesmo de trabalhar e de trabalhar mesmo, chegar onde eu cheguei. Me considero ainda um operário do carnaval. Acho que isso é muito importante, porque essa origem, né, que você bem conhece, sabe, como a gente já trabalhei com você, é muito, muito importante preservar. Porque para muitos o lugar do carnavalesco é um lugar de estrelato, né? Onde somente a entrevista, a foto, isso tudo é o mais importante. No meu caso, eu vejo isso como mais uma parte do trabalho, né? Um acrescento. E eu acho importante continuar mantendo essas raízes de realmente construir o carnaval com as próprias mãos. Né? Isso é importante. É a arte do fazer, né? De Exatamente. Fazer, manipular todo esse processo, até para você poder discutir de igual para igual. Eu tive o prazer de antes do falecimento do Ariano Suassuna, no qual eu tenho o prazer também de dizer que fiz um enredo sobre ele na Unidos Padre Miguel, onde ele me disse uma coisa muito importante: a arte, ela está onde você está, onde você alcança, né? Então, como o nordestino faz, eu que sou de família nordestina, ele faz arte com o que ele tem nas próprias mãos, né? Com barro, com a palha, com a folha da palmeira, com a tinta. O que ele tiver, ele tem que fazer arte. E eu acho que esse dom que Deus nos deu, a gente precisa multiplicar e deixar esse legado, né? Porque eu acho que é esse o caminho da vida, né? Hoje a gente, mais do que tudo, tem que pensar assim. É verdade. E você, igual a outros carnavalescos, até inclusive eu entrevistei nessa temporada o Alexandre Lousada, você também é muito inquieto na questão dos materiais, né? Sim, eu lembro de você fazer coisas com garrafinhas PET, e você olhava de longe assim, dava... O que é aquilo, né? Essa tua inquietação faz parte do teu processo criativo também, né? Eu acho que faz parte do processo criativo essa ilusão que vem do verdadeiro carnaval, né, Mauro? Eu acho que o carnaval é transformar, como o próprio João dizia, né, o lixo no luxo, né? Pegar uma chapinha, pegar uma garrafa PET. E eu aprendi muito, eu confesso para você que eu sou muito grato ao Chico também, porque o Chico faz muito isso. E eu, com 14 anos de idade, eu já estava envolvido no projeto com o Chico Espinosa. O Chico Espinosa, na União da Ilha em 94, foi quando eu comecei a ser pintor de arte, trabalhar como pintor de arte com ele. E aí o carnaval ele começa a me fascinar, ele me ganha, né? Na verdade, eu me considero filho do carnaval, né? Porque eu tenho uma história muito, muito legal com o carnaval, porque o carnaval ele foi uma mãe para mim, ele me abraçou. E eu comecei a trabalhar com sede, né? Com sede de fazer carnaval, nunca com ambição de ser carnavalesco, mas com sede de fazer carnaval. E as coisas naturalmente foram acontecendo e Exato. Hoje você é um dos mais bem-sucedidos carnavalescos. Eu lembro que você falava muito para mim, talvez você não lembre, mas você falava muito para mim assim: menino, você tem que pegar um carnaval para você fazer. Eu falei assim: Mauro, não é isso, eu não estou pronto. Você acha que não está pronto, mas você tem que pegar um carnaval para fazer. Lembra você falava isso? Lembro. Não, conversamos sobre isso também, que é importante você incentivar os novos valores, quer dizer, diferente de alguns carnavalescos que veem o novo valor como mais um a disputar o espaço, né? Porque quando eu comecei a fazer carnaval, você tinha mais escolas do que carnavalescos. Sim. Então era muito fácil, você saía de uma, você sabia que você ia ter 2 ou 3 portas e tinha abertas. as indicações, né? Indicações. Hoje, né, você tem um quadro diferente.
né, até pelo processo natural, criativo e até mesmo a parte acadêmica do carnaval, Sim. você tem muito mais carnavalescos, né, muito mais carnavalescos querendo um lugar ao sol do que escolas. Eu acho isso muito perigoso e até legal você tocar nesse assunto, porque a gente não escolhe ser carnavalesco, a gente é escolhido, né? E hoje eu vejo, muitas das vezes, a teoria falar mais do que a prática, né? É muito complicado, porque por mais que a pessoa, às vezes, ela não tenha intelectualidade tão abrangente, mas ela tem talento e potencial para adquirir. Talento, bom gosto. Exatamente. Como eu falo muitas das vezes em sala de aula, porque hoje eu dou aula de volumetria, dou aula, né? Então eu falo, eu posso ensinar você a desenhar, eu posso ensinar você a fazer um carro alegórico, mas eu não vou ensinar você a ter bom gosto, eu não vou ensinar você a conhecer como expor uma arte, né? Essa arte, ela nasce com a gente. Esse é o diferencial que vai... Exatamente. Exatamente. O sucesso do carnaval. E acaba que a teoria, ela engessa o artista, né? É aquela coisa que eu falo muito e bato muito nessa tecla, porque um passarinho, ele pode cantar muito bem engaiolado, mas ele livre canta muito mais bonito. Eu tenho um exemplo muito vivo disso, que eu trabalhei muitos anos com o Max Lopes, né? Isso aí é conhecido por todo mundo. E o Max era aquele padrão de forração, de espelhinho. E quando eu fui trabalhar com o João, eu descobri um universo totalmente diferente. Eu lembro que um dia eu falei assim, João, eu vou mandar forrar aquele guarda-corpo ali de veludo branco. Ele falou, Mauro, pinta de branco que de longe é tudo igual. E isso me acendeu que realmente você, a 10 metros de altura, a visão do jogador... Eu lembro muito bem que no ano que a Viradouro foi campeã com o João, eu estava trabalhando na União da Ilha e foi um dos melhores anos de muitos anos da União da Ilha, que era a Viagem da Galinha da Angola, o carnaval lindo do Chico Espinosa, e eu participei ativamente daquele carnaval. A ilha estava muito linda, estava bonita como muito tempo não vinha, e a Viradouro era muito pobre. Era muito, mas assim, tragicamente pobre. Então, quando saíam os carros dos barracões, cada vez que tirava um carro tinha que tirar uma coluna, não era assim que funcionava? E aí, quando a ilha saiu, aquela coisa linda, bela, plena, e aí saiu logo em seguida a Viradouro, eu falei, gente, a Viradouro vai descer. E a Viradouro foi campeã. Só que a Viradouro era forrada com saco plástico, com tinta, com pintura. Então, isso é a mágica do carnaval. Isso é o oráculo que acontece só na avenida. E eu costumo dizer que o carnaval, se você prestar atenção, ele tem 9 meses como uma gestação. Né? E você só que essa gestação, ela não tem pré-natal, né? Você só vai saber se o filho vai nascer com saúde quando ele dobrar a curva ali. Eu acho que isso que mantém a chama do carnaval viva é justamente isso. Você não tem como no teatro um ensaio geral. No teatro você ensaia luz, som, indumentária, coreografia, se for o caso, a fala, tudo no ensaio geral. Ali você corrige tudo. O carnaval não tem um ensaio geral. Sim. Você ensaia, evidentemente, tudo em separado, chega naquela curva ali, tudo tem que se encaixar. Exato. É aí que a gente sabe se o filho vai nascer com saúde ou não. Agora, você falou da estética do João, essa coisa do plástico, que deu muito certo, tudo isso. Em São Paulo, a gente não consegue colocar esse tipo de trabalho, né, Edson? São Paulo tem uma leitura de julgamento, não digo nem de público, não, eu acho que mais de julgamento mesmo. Muito travada, muito presa a detalhes insignificantes. É muito interessante falar sobre o Carnaval de São Paulo, porque ele é comparativo com o do Rio, porém não existe melhor nem pior, no meu ponto de vista. Existe um processo que acontece no Carnaval de São Paulo, porque eles conseguiram estruturar, conseguiram organizar o Carnaval melhor do que no Rio de Janeiro, porém, eles ainda estão no processo engatinhando de entendimento de como funciona, porque é muito engessado. Né? Não se permite errar. Como, por exemplo, você sabe disso, você é carnavalesco lá também, inclusive nós somos concorrentes lá, né? É verdade. Então, um exemplo, você tira a foto com um adereço de mão na mão direita. Isso. Se na hora do desfile a pessoa estiver desfilando com o mesmo adereço na mão esquerda, você já é penalizado. Então, é um engessamento que não favorece o artista, né? Favorece o julgamento. E o carnaval, ele é o quê? Ele é o julgamento ou ele é a exposição do maior bem que nós temos, que é a nossa origem
de ser brasileiro e da nossa cultura. Eu já citei isso também, que com esse olhar do jogador muito técnico, para besteirinha de pedacinho de espelho, de folhinha que está diferente. A escola que eu hoje milito, que é Império de Casa Verde, perdeu ponto porque num chapéu tinham 4 folhas e no outro chapéu tinham 3 folhas. Não mudou nada a leitura do figurino, de longe o jogador conseguiu ver isso. Então isso acaba fazendo com que a figura do carnavalesco não seja tão valorizada como no Rio de Janeiro. Sim. Porque o carnavalesco o jogador passa a ser um conferente, consequentemente o carnavalesco se preocupa só em fazer tudo certinho. Então você acaba se deparando com erros históricos de indumentária, erros de esculturas, anatomia. Se bem que a anatomia agora também está sendo penalizada em São Paulo. Ali eles só percebem se é bonito ou se é feio. Não para analisar se aquilo está contextualizado, se tem uma biografia ali. Você pode cometer um erro histórico que vai passar. Vai passar. Se estiver bonito, se estiver, está tudo certo. Então, é uma coisa que muito me incomoda, porém, assim, eu aprendi a fazer carnaval e respeitando a um pavilhão, né? Se eu hoje estou na Vila Isabel, eu cheguei na Vila Isabel, não é a Vila Isabel que chegou em mim, entendeu? Então, eu tento estudar a escola e trazer o de melhor que eu tenho, mas também aproveitar o de melhor que ela tem para que o carnaval, ele somatize sempre, né? Não subtraia. Né? Então, dividir jamais, né? Vamos juntar sempre. Juntar a tua experiência, a tua arte com a leitura da escola. Exatamente. Né? Existe uma adaptação do artista com a estética da escola. E há que se respeitar o pavilhão, né? A gente existe, a gente está existindo, a escola vai existir sempre. Eu penso assim. Wes, falando em enredos, né? Você fez um enredo histórico, né? Que falava de Petrópolis, foi maravilhoso aquilo, né? No meio de já no início de tendência de enredos políticos já consolidados no desfile, né? E agora você vem falando do Martinho da Vila, que eu também tive o prazer de falar do Martinho lá no Peruche, né? E você fala dessa figura, dessa entidade, né? O Martinho era uma entidade. Né? Estava falando com ele alguns minutos atrás. Né? Vila Isabel, o berço, a casa, né? Martinho e Vila Isabel se confundem em uma coisa só, né? Como é que isso está dentro de você, com essa possibilidade do desfile em 2022, né? E esse prazer. Eu adoro fazer enredos eu já fiz Ivone Lara, fiz Dercy Gonçalves, quem mais eu fiz? Fiz Bibi Ferreira. Eu estava com você, o Bibi Ferreira. Bibi Ferreira fizemos aqui, é verdade. Então, o prazer que eu carrego até hoje de ter falado e cantado Bibi Ferreira, né? Talvez seja a mesma coisa que você vai carregar com relação ao Martinho, né? O que isso Mauro, te mexe como, né? Tudo é muito diferente depois de tudo que tem acontecido com a humanidade, não só com o carnaval, tudo é muito diferente. Inclusive, falar de carnaval hoje pra gente, muitas pessoas acham até egoísmo, mas assim, o povo ele precisa também desse momento, né? Mas o que eu tenho dito voltar o carnaval depois de um ano onde a gente perdeu muita gente, inclusive pessoas da comunidade, que uma das maiores frustrações que eu tive agora de estar na quadra da Vila, que foi aberta depois de tudo isso que tem acontecido, foi sentir falta de algumas pessoas que eu não vi presente, e aí isso me deixou, de certa forma, muito, muito retraído, sabe? Me fez um certo mal, vamos falar assim. Mas, ao mesmo tempo, saber que a gente está podendo voltar com tudo isso, e melhor do que isso, Mauro, você imagina, um carnavalesco que tem uma origem tão humilde, né, que eu, graças a Deus, eu pretendo manter essa origem, e eu fui escolhido para fazer Martinho da Vila numa escola que a escola aguarda isso há muito tempo, né? Martinho da Vila é um ícone do carnaval, da história do samba, da comunidade de Vila Isabel. Então, eu me sinto um privilegiado de poder hoje estar nessa posição, deixando um monte de carnavalesco com ciúme. Assinando essa grande homenagem. Assinando essa grande homenagem, e que vai ficar na história, porque é o primeiro carnaval depois da... Sim, esperamos que seja o primeiro carnaval depois de todo esse processo. E fechando o carnaval, né, Mauro?
fechando o carnaval, a gente pretende fazer desse carnaval o carnaval dos carnavais da Vila Isabel. Esperamos, né? Vamos esperar. Né? Edson, me diz uma coisa. A gente está, repito, essa coisa das novas tendências de enredo e tudo isso. Lógico que esse ano você está fazendo um enredo biográfico, que é o maravilhoso Martim da Vila, mas isso te remete a um olhar também diferenciado para os seus enredos? Ou você mantém a sua característica, até porque eu acho que o que faz com que o carnaval se torne essa festa divertida, gostosa de se ver e curiosa de se ver, e justamente cada carnavalista tem a sua característica. Eu acho que de uns tempos para cá, parece que houve uma coisa, todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu vou fazer esse, aí o outro fala, vou fazer também, o outro vai fazer também. Você vê os enredos de matriz africana, os enredos de matriz africana que estão aí no Carnaval do Rio, né? Estão predominando no Rio de Janeiro. Né? Você acha que isso talvez não mexa tanto com você? Você procura sempre fugir um pouco da tendência? Então, Mauro, você falou de uma coisa que a gente às vezes é estereotipado, né? Como um carnavalesco X ou Y. Isso é coisa da mídia, né? Muitas das vezes me dizem que eu não faço carnaval político. O carnaval, ele por si só, ele é político. É um lugar de fala, né? É um lugar de fala. Então, a gente vive um momento no Brasil hoje que é o pior momento político das nossas vidas, né? Principalmente falando de cultura, falando de arte, falando do que mais é a nossa essência falando de opinião do carnaval. Própria. E falando de opinião própria. Tem que policiar a sua própria opinião. Exatamente. Né? Então, eu vou no sentido contrário, eu tento fazer isso o tempo inteiro. Primeiro porque a política ela é importante para a vida de cada um de nós. Eu acho que a gente viveu muitos anos se negando a esse momento político e isso nos fez mal e nos fez chegar onde chegamos. Né, vivendo o que a gente não queria, um dos piores momentos da nossa vida no sentido político. Então, por mais que o carnaval seja político, eu acho que ali é o momento da gente ser o que a gente quiser ser, sem compromisso com ninguém. Então, eu não levo essa tristeza para a avenida, eu procuro não levar, mas, como você bem disse, é um lugar de fala, e falar de negro, falar de Martim da Vila, falar de carnaval, imediatamente você está falando de afirmação, você está falando da sua origem política, né? E o carnaval ele é político por si só, então não precisa ninguém dizer ou querer mostrar isso somente por mostrar. E você pode fazer isso através do belo, né? Exatamente. Porque você tem uma característica, desculpa te interromper, mas que é o belo. Você tem um refinamento para o belo, né? Por exemplo, o teu carro do índio com a cachoeira do Cocá, aquilo é maravilhoso. Aquilo em qualquer lugar do mundo, qualquer país do mundo, você seria reverenciado. Teve uma enquete agora dos últimos 10 anos, os melhores 10 alegorias, eu tinha 8. Tinha 6, se eu não me engano, desculpa, estou falando besteira. Mas assim, eu passei mais de 10 anos sem perder no quesito de fantasia. Os seus trabalhos no Unido de Padre Miguel são referências, são belíssimos, né? Então, acho que esse teu refinamento te dá essa posição de grande. Eu me sinto muito orgulhoso, Mauro, porque tudo que eu penso em fazer é não frustrar as pessoas, as expectativas delas diante do carnaval, porque eu cresci eu cresci como um menino que era colocado na rua e eu parava nas barraquinhas de carnaval para assistir os carnavais nas televisões, né, na rua, e aquilo para mim sempre foi muito grande. Então as pessoas falam assim, o Edson é um carnavalesco de grandes proporções, mas essa proporção ela está no meu imaginário, ela tá me fazendo, eu tento transportar tudo isso. Eu nunca quero frustrar as expectativas das pessoas que querem ver o carnaval acontecer, que querem ver o maior espetáculo da Terra. Né? Eu acho que isso é um mote que eu uso muito para mostrar dentro do meu trabalho, materializar tudo isso. E aí eu estava falando assim, esse dia eu tive reunião na Vila e eles já falam, né? Olha,
não pode ser menos, o abre alas não pode ser menos. Eu falei assim, então vamos aumentar, eu acho muito legal cima, isso. Né? Sempre, o sarrafo sempre assim, subindo. Eu falei assim, então dá tempo de aumentar os outros também, né? Então vamos fazer carros grandes, carros gigantes, a UPM também, a Mocidade Alegre também. E assim, dá trabalho, dá muito trabalho, não é fácil, mas a gente... Quando vira na curva ali, que a gente dá aquele suspiro, que escuta aquela sirene... E você sente que o público, né? Responde, né? A escola se vê bem representada em fantasia e alegoria, já te dá um retorno. E a própria comunidade, quando ela se orgulha do que está vestindo, quando ela se vê vestida, ela olha... O ano passado a gente não tinha grana na vila, e aí a gente aproveitou o máximo que pôde de carro alegórico, de fantasia, de tudo, aproveitando tudo. E eu falei, gente, vai dar certo, vai dar certo. Quando a escola estava toda montada, que virava no joelho, e aí todo mundo falava assim, caraca, que vila é essa? As baianas, imagina o retorno que as baianas te dão. A tua baiana das bananas é genial. A tua baiana de Petrópolis é magnífica. Eu tenho um monte de baiana. Eu sou fã seu, sabe? Eu também. Eu sou. Mas eu aprendi com você, né? Tive bom mestre também. Não esquecemos daquela baiana de pet da Mocidade. Da Mocidade, né? Padre Miguel, ganhamos estandarte de ouro. Lembro até hoje, primeira vez que foi cortado na Halter, né? Que veio de fora, aquele pet veio de São Paulo, ninguém fazia Halter. Eu lembro de tudo isso, ele estava contigo lá, do teu lado. Deu muito trabalho, é o que eu falo, você quando defende um projeto, você enfrenta batalhas, né? Sim, porque você tem que convencer. Diziam, a baiana de grupo de acesso, aí os diretores, não bota pena, não tem pena, e a gente brigou por aquela estética e o resultado foi o estandarte. Sabe, Mauro, eu lembro muito bem de tudo isso que você está falando, eu acompanhei de perto, eu acho foi sensacional. Mas eu acho assim, o carnavalesco, ele quanto mais ele tem informação e conteúdo prático, ele dialoga com o barracão, ele dialoga com o pintor de arte, ele dialoga com o ferreiro, ele dialoga com o carpinteiro, com o escultor, com todos eles. Então, fica tudo de igual para igual, a coisa flui. E eu comecei no carnaval dentro do barracão. Eu não quis ser carnavalesco, eu fui escolhido carnavalesco. Então, existe um diferencial aí. Eu consigo me colocar no lugar de fala desses operários que muitas das vezes não têm formação nenhuma para estar ali. Eles aprenderam com o pai, ou com o tio, ou com um amigo que levou para dentro do barracão, que era funcionário, depois virou frente de trabalho e acabou aprendendo a fazer. Né? Então não tem essa teoria prática, né? Então a gente consegue dialogar, então fica mais fácil. E de alguma maneira, né, ou diretamente falando, cada um é um artista. Sim. O marceneiro dentro da Com sua certeza. é o grande artista, o ferreiro é o grande artista, o aderecista é o grande artista. Então você tem que administrar, entre aspas, o ego, Sim. o respeito pelo e aprender também, né? Lógico, aprender sempre. É fundamental. Aprender sempre. Eu costumo dizer que quando a gente acha que está tudo bem, que a gente é maravilhoso, que a gente acredita quando te apontam, que fala assim, Edson, você foi maravilhoso. Aí você acredita nisso, alguma coisa está errada. E para os carnavalescos que têm uma bagagem maior, que é o meu caso, são 36 anos de carnaval, se eu der uma bobeira, eu perco o trem. Então, eu não posso perder o trem. Eu estou ligado na estação, eu estou pegando tudo. Então, quando eu não consigo alcançar alguma coisa que vai me fazer ficar conectado, eu contrato alguém que saiba. Lógico. É por isso que eu trabalho com gente jovem. Na minha retaguarda só tem gente jovem. Nada contra os mais antigos. Mas a pessoa nova, ela oxigena a sua ideia, ela traz novidade. E às vezes ele não tem experiência. Você trabalhar com uma pessoa viciada do carnaval, vamos falar assim, que está acostumado a trabalhar com carnaval, muitas vezes retarda o processo. Eu prefiro pegar uma pessoa crua e ela vai me ensinar e eu vou ensinar ela também. Porque eu somatizo o que eu aprendi na minha vida como pintor de arte, como escultor, como muitas das vezes você sabe disso, eu já virei ferro dentro de barracão, né? Tem muita gente que acha assim, o Edson é um carnavalesco novo. Eu não sou novo assim não, amigo. Eu comecei em 94. Você apareceu lá no barracão da Viradouro, né? Que nós estamos fazendo a Bibi Ferreira, que foi maravilhoso, né? Sim. Você veio e começou a dar soluções, aquilo ficou muito bacana, a gente começou a fechar o nosso trabalho. Já tinha desenhado para mim os destaques do Salgueiro, onde você fazia aquela técnica do
da fantasia separada do resplendor, que facilitava muito para o destaque. Faço isso até tinha hoje. separado o resplendor, depois você introduzia a figura central. Então, Sim. Você é um criador de novas técnicas, você é um cara muito bacana. Eu adoro assistir os seus desfiles, eu espero os seus desfiles. E espero, mais uma vez, que o Martinho da Vila seja muito bem representado por você, tá? E, como eu digo sempre, nós terminamos essas entrevistas sempre com um questionamento e uma pergunta. Quem é Edson Pereira? O Edson é um sonhador, é uma pessoa que tenta alcançar as expectativas de cada um, mas sempre pensando também num dia chegar sem limite ao céu, entendeu? Eu acho que é por aí. Maravilha. Passarinho. Muito obrigado, Beto. Eu que agradeço. Gente, né? Que satisfação estar aqui com você, Mauro. Que satisfação. Muito obrigado. Obrigado muito bom. Mesmo. Este foi Edson Pereira, carnavalesco da Vila Isabel, Mocidade Alegre e Unidos de Padre Miguel, no nosso Quintas com Quintais. Eu sou bonito pra caralho, né? É lindo. Fecha. É uma... Fecha. Vamos fazer mais uma vez. Fecha dele, vai lá. Fecha nele. Pô, eu custei para lembrar as 3 escolas, vou ter que repetir? Então botar o Unidos para Miguel na frente fica mais fácil. Não. Pode? Pode.